Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Já todo mundo ia entrando, enquanto isso eu vou abrindo aqui a nossa aula. Já vou falar bom dia com todo mundo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. E aí, turminha? Bom dia, Henrique. Bom dia. Gente, eu tô com saudade de vocês. Fala pra mim que vocês estão com saudade de mim, vai. Conta pra mim que é verdade. Conta pra mim que vocês estão com saudade de mim e é de verdade. Vai, conta que isso é verdade. Por favor. Tá vendo? Também tô morrendo de saudade, acredita? A gente fica com preguiça, né, de acordar e ir pra escola, mas tu acredita que dá muita saudade? Dá saudade, né? E por enquanto a gente vai ter que aguentar. Enquanto o governador não liberar, a gente aguenta, né? Mas é isso aí. A gente faz a limonada com o limão que derem para nós, né? Costumo sempre brincar com isso. Vou fazer a limonada com o limão que me derem. Então é isso aí, né? Bom, já vou colocar aqui, tá? O tema da nossa aula hoje. Hoje a gente avança. Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu coloquei lá no Maestro as aulas que eu dei para vocês. Então, assim, todas as aulas que estão sendo dadas, eu estou colocando como material no Maestro. Por quê? Porque como não tem a lousa para vocês copiarem, e às vezes vocês não conseguem copiar, né, o que está no slide e o que eu estou falando, então eu mandei no Maestro todos os arquivos das aulas que eu preparei, a resposta de exercício também, se a gente fez algum em sala, tá lá, em sala que eu falo agora, a sala virtual, né? Está lá também, tá? Porque como a gente está ainda nessa indefinição, eu não posso garantir que até quando voltar, o quanto de matéria já vai ter sido dada, vocês vão atrasar muito material, então é importante estar com a apostila nas aulas, tá? Mas entrem no Maestro. No Maestro, para vocês já tem uma lista de exercício com 10 exercícios, se eu não me engano. Não, 8 exercícios. Para o primeiro eu fiz 8. Tá? Eu fiz uma lista com 8 exercícios só sobre aquela parte de genética, replicação, transcrição e tradução. Eu fiz 8 exercícios, coloquei lá. Respondam. Ah, professora, até quando? Ainda não tem data para eu olhar, mas isso pode ser semana que vem, né? Vocês têm uma semana longe de mim. Então, como vocês têm uma semana longe de mim, respondam na pro. Você entrou quando, Marcela? Fala para mim quando foi que vocês entraram. Agora? Não é possível. Não é possível, porque eu vou dar uma olhada, porque para mim aparece. Ah, então tem alguma coisa. Então tem alguma coisa que não está sendo liberada. Mas já que vocês estão me falando isso, eu já vou conversar, já vou conseguir. A hora que terminar, eu vou falar com a Ariane, porque a Ariane está trabalhando também, é claro. Por que não? Porque para mim aparece. Eu coloquei para todos os primeiros anos, coloquei tanto a lista quanto as aulas que já haviam sido dadas. As aulas eu não tinha colocado ainda, só tinha colocado a lista de exercício, né? Eu não tinha colocado as aulas. Aí eu tinha colocado a lista de exercício. Depois eu conversando com um outro professor ontem, eu fiquei pensando, puxa, como é que eles vão copiar, né? Porque não dá, ou presta atenção, ou copia, a aula é curta, não dá tempo, às vezes tem desenho, é difícil.
E aí ele que falou, Ana, coloca a aula como material. Então, o que eu fiz? Eu salvei como PDF todos os meus PowerPoints, né? Todas as aulas e anexei. Mas, se vocês não conseguiram, eu vou olhar de novo e vou falar com a Ariane de novo, porque para mim já aparece. Eu filtro como primeiro ano, aparece todas as aulas. E, inclusive, eu coloquei aula 10, 11, 12, 13, que são aquelas aulas de replicação. Aula 14, coloquei aula de organização dos seres vivos. E agora eu vou colocar aula 15 e 16, que são as duas de hoje, que são sobre a membrana plasmática. Mas, de qualquer forma, eu vou conversar com ela hoje, tá? Vou até marcar aqui, porque não é possível vocês não estarem conseguindo ver se para mim aparece. Então, tem alguma coisa, ou que eu fiz errado, que também o erro pode ter sido meu, né? E aí eu preciso ver o que é, ou tem alguma coisa bloqueada. Outras matérias vocês conseguem ver? Então, João, eu sei que vocês vão entrar pelo computador. Agora, exatamente como eu posso perguntar para a Ariane e responder para vocês na segunda aula. Ó, não tem nada novo de outras matérias no meu. Então, é isso aí. Eu acho que o que acontece é que vocês estão indo só na lista de exercício, ou então eu estou fazendo alguma coisa errada, mas eu vou procurar ver com a Ariane. Vou deixar isso certo. Vejo se até a segunda aula eu já consigo a resposta dela, já passo para vocês. E com relação à prova ângulo, também vou perguntar para ela direitinho como é que vai acontecer e aí eu passo para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, ok? Olha lá, tá vendo? A Rayane tá falando que não é só meu, são de todos os professores. Então, é isso aí. Talvez tenha alguma coisa bloqueada, alguma coisa que não tenha sido liberada, por desconhecimento deles também, entendeu? Então, a gente tem que se ajudar. A gente pergunta se eles falam e a gente passa para eles. Então, vou até marcar aqui, que é a prova ângulo de amanhã, que vocês querem saber, tá? Para eu perguntar no intervalo. E o porquê que não aparece no Maestro. Já marquei aqui para eu não esquecer de nada para falar, tá? Na segunda aula, como é minha mesmo, eu já respondo isso para vocês. Tudo bem? Então, bora, que agora ficou mais fácil. Agora vocês não podem reclamar que é tanta coisa assim, que é mais fácil. Agora é membrana plasmática. Todo mundo sabe o que é membrana plasmática. Certeza. Ó, uma célula. Quantas vezes a gente já desenhou célula esse ano, né? Várias vezes. Então, eu tenho aqui uma célula e vocês sabem que uma célula que seja eucarionte, né? Ou eucariótica ou eucariota, depende de onde você estiver lendo, né? Vocês sabem que ela é constituída, a célula eucarionte. Eita, Olavo, fecha aí teu microfone. Obrigada. Boa. Eu sei que é sem querer, tá? Mas é que senão fica barulho para os outros. Então, a célula ela é constituída de uma membrana, das organelas quando ela é eucarionte e do núcleo, né? E o citoplasma. Então, tá aqui. O que a gente fez? Eu peguei aqui a membrana e dei um aumento nela. É legal, né? Vocês viram que já vi que vocês vão me zoar. Então, vamos lá. Como é que funciona essa membrana, né? Do que ela é constituída? Essa membrana, ela é constituída de proteínas, tá? Proteínas que atravessam ou que existe só em uma parte dela, ou do lado externo ou do lado interno. Ela é constituída também de fosfolipídio. O que é fosfolipídio? É um fosfato com uma
é um grupamento fosfato com uma cadeia de quê? De lipídios. E aí, esta parte aqui do fosfato, a gente fala que é hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. Por quê? Porque para transportar, para entrar e sair coisas da célula, ou substâncias das células, para não falar coisas, né? São substâncias da célula, eu preciso que ela tenha afinidade. A membrana tem afinidade pelo meio líquido, que na verdade a água é o constituinte principal, tanto do meio extracelular quanto do meio intracelular, né? Então ela tem uma parte que é hidrofílica e eu tenho uma parte que é hidrofóbica. O que é essa parte hidrofóbica? É uma parte de gordura, né? Que na verdade eu não chamo gordura, eu chamo lipídio aqui. E vocês sabem que água com lipídio, com gordura, não se misturam. Mas, professora, se é para atravessar, por que é que aqui tem gordura, né? Porque eu preciso que penetre, né? Que consiga entrar a substância, mas que aqui tenha um meio em que dificulte essa passagem em exagero da quantidade de líquido, porque vamos supor, se eu tenho uma membrana que entra muita, uma célula com uma membrana que entra muito líquido, ela estoura. E se eu tenho uma célula com uma membrana que sai muito líquido, ela murcha. Então, para eu conseguir manter, tá, a quantidade de líquido de uma forma equilibrada dentro quanto fora da célula, eu tenho a bicamada de fosfolipídio. O fosfato, que é o hidrofílico, né, que tem filia, afinidade pela água, e a gordurinha, que é hidrofóbica, tá? Que tem medo de água, ou seja, não é medo, né? A gente fala fobia, que não tem afinidade pela água, tá? Eu também tenho membrana, na membrana eu tenho algumas quantidades de colesterol, então é normal, por isso que a gente tem um valor de colesterol que é normal no nosso organismo, tá? E eu tenho isso aqui, ó. Vocês estão vendo que eu tenho uma glicoproteína com um lipídio em cima, um glicolipídio, né? Isso aqui se chama glicocálix, tá? Esse conjunto se chama glicocálix e ele serve para o reconhecimento celular, tá? Vamos um pouquinho mais para frente. Quem for ficando com dúvida, a gente volta naquele mesmo esquema, tá, gente? Me chama, que aí eu breco e já explico na hora, tá? Vamos sempre nessa toada. Então, vamos lá. Dois caras, né? Singer e Nicholson, lá há muitos anos atrás, que foram os caras que definiram a membrana plasmática como sendo um mosaico fluido, ou seja, uma bicamada fosfolipídica mais o que as proteínas. Aí você vai falar, professor, onde estão as proteínas? Aqui, ó. Tudo isso em rosinha são proteínas, tá? Que tem função, é claro, né? Então, quais são as funções da membrana plasmática? A primeira coisa, isolar a célula. Professor, isolar a célula de quem? Do meio exterior, né? Então, dentro da célula, ela controla o funcionamento, ela consegue ter o controle do funcionamento, né, das suas organelas. Lembrem-se da organização da célula, e essa organização é o que faz com que ela seja capaz de realizar os seus próprios metabolismos, o seu metabolismo, né? Também faz com que eu mantenha íntegra a célula, né? Porque se eu romper uma membrana, eu perco a célula. Ela tem a função da permeabilidade seletiva. O que significa permeabilidade seletiva? Ela controla tanto a entrada quanto a saída de substâncias. Algumas substâncias a membrana permite
entrem na célula e outras ela permite que saia. E as demais, professora? Não. Porque se ela não controlar o que entra e o que sai, tudo que tiver no meio exterior pode entrar. E isso pode ser ruim para ela. E tudo que tiver no meio interior pode sair. E também, da mesma forma, seria ruim. Então, ela acaba controlando essa entrada, e isso eu vou te falar que se existe alguma coisa que pode cair em prova, é a permeabilidade seletiva da membrana celular, tá? Toda prova cai alguma coisa de permeabilidade seletiva da membrana celular, porque é a principal função dela, tá? Então, fica a dica, né? A gente às vezes vai dando umas diquinhas. O reconhecimento entre as células, e aí, como é que acontece esse reconhecimento? Através do glicocálice, que é aquele que eu mostrei para vocês, aquela glicoproteína com aquele glicolipídio, tá? Aquele complexo se chama glicocálice, e também a condução de sinais. Por exemplo, hormônios, anticorpos, eles são conduzidos, né? E eles acabam sendo conduzidos pela presença da membrana celular, ok? Então, vamos continuar. Aqui eu só coloquei uma outra figura para que vocês não tenham dúvidas, né? Então, eu tenho aqui, ó, um fosfolipídio para vocês lembrarem, tá? Que aqui é um fosfato com os hidrocarbonetos. O fosfato é a parte polar, que é a hidrofílica, que aqui eu já estou falando quimicamente, né? E a parte apolar, que é a parte que é hidrofóbica, tá? E aí eu tenho, ó, tá vendo? Ele disperso por toda a membrana. Aqui eu tenho as proteínas, né? Que são os canais. Proteínas tanto globulares quanto canais, a presença do colesterol, né? E aqui, ó, as proteínas que são globulares, ok? Lembrando sempre que toda vez, ó, aqui o glicocálice, que é um glicídio, né? Que aqui eu tenho a parte glicoproteica ou glicolipídica com a glicoproteica, tá? Tenho direitinho aqui, bem exemplificado para vocês. A parte de fora da célula, o líquido extracelular, e a parte de dentro da célula, que é o citoplasma. Vale lembrar que dentro da célula a gente tem os filamentos, né, do citoesqueleto, que é o que faz com que a célula se mantenha na posição, né, no formato que ela tem, ok? Aqui tá facinho, né? Então, quais são as proteínas que eu encontro na membrana plasmática? 3 tipos. Quais são elas, professora? Proteínas integrais. Quem são as integrais? São as que atravessam por inteiro a membrana. Tá vendo? As integrais, elas atravessam por inteiro. Elas ligam o lado externo com o lado interno, tá? Pela membrana. Então, ela atravessa a proteína inteira, atravessando, desculpa, a proteína não, a membrana. Então, a proteína que atravessa inteira a membrana é proteína integral. E quais são as proteínas? E quem são as periféricas? São as que ficam só para o lado de fora ou só para o lado de dentro, que não atravessam essa bicamada inteira. Então, elas ficam só para o lado interno ou só para o lado externo. E aqui eu tenho aquela palavra, ó, que eu coloco para vocês, que é a cadeia de carboidrato com uma glicoproteína, que é o glicocálix, tá? Coloco aqui na aula para vocês verem. Esse glicocálix é responsável pelo reconhecimento celular, ok? Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se foi sem querer. Acho que foi a Laura que desmutou o microfone. Por favor, Laura. Acho que foi sem querer, eu sei. Pronto, joia. Acho que ela ainda não viu. Deixa eu mutar ela aqui, que eu consigo.
Pronto. Até aqui tudo jóia, né? Acordados? Quero ver se estão acordados. Se não responder, é porque tá tudo dormindo. Não tem um cristão prestando atenção em mim. Bora! Quero saber quantos vão falar que estão acordados. Sim, muito bem. Isso aí. Opa! Tá dormindo nada, Henrico? Talvez, o quê? Todo mundo acordado, bora. Essa história de tá tentando sair. Ó, já vou falar, essa história de ficar na cama é uma jossa, tá? O que eu falo é uma jossa. Eu, nos primeiros dias, não arrumava a cama, só acordava, tomava café, aí tomava banho, porque no chuveiro eu acordo, sentava, mas eu não arrumava a minha cama. Cara, dava um sono. Era no meio da segunda aula, parecia que a minha cama estava me chamando. Aí o que eu comecei a fazer? Estabeleci uma rotina, galera. Como assim, sua louca? Que rotina dentro de casa? Sim, primeira coisa, tira o pijama. O pijama é um negócio que deve ter alguma química que fica te chamando para a cama. Tira o raio do pijama. E aí, aproveita e toma banho, né? Toma banho. Chuveiro acorda as pessoas, viu, gente? Chuveiro acorda. Outra coisa, arruma tua cama. Sinaliza pro teu corpo, ninguém vai dormir mais agora. Não vou dormir. O pijama é o mais importante. A Isadora, coloca o uniforme. Não, gente. Não. Colocar o uniforme não rola. Mas eu entendi, né? Então, ótimo, ó, melhor ainda. Ah, a Rayane é sensacional. Tá aqui, gente. E o dia que nada disso funciona, tá aqui, gente, o meu café. Assistam aula com um cafezinho, uma delícia. Né? O cafezinho segura a bronca. É porque senão dá um sono mesmo. Vocês não vão conseguir acordar. Para prestar atenção ainda, quem acorda para prestar atenção? Ninguém. Eu que dou a aula. Então, quem não gosta do café, toma o que curte, né, gente? Um suquinho, um Todd, né? Isso aí. Então, é isso aí. Toma um cafezinho, prestando atenção na aula, comendo também. Rola de não dar sono, né? Tem uns negócios assim, porque se vocês não criarem estratégia, ixi, se não criar estratégia, dá sono em mim. Eu que tô pensando para falar, imagine tu que tá ouvindo. Vai dormir mesmo, gente. Cria estratégia aí. Cria estratégia para não ficar doido, senão vai dormir mesmo. E ainda às vezes pega a almofada assim, ou o travesseiro e fica assistindo aula assim. Meu amigo, é pedir para fechar o olho, né? É pedir para fechar o olho. Então, pois é, eu doida para as aulas voltarem e o governador prolongou por mais 15 dias. É isso aí, Diego. Então, a gente já sabe que os próximos 15 dias vão ser por aqui. Isso aí, Marcela, também é verdade. Se na escola já dorme, imagine em casa. Por isso que de vez em quando eu quero ver se tem alguém acordado. Responde. Vivo? Aí responde. E ainda assim, desses, tem alguns que não responderam. Significa o quê? Que, tá ouvindo e pensando, deixa ela achar que eu tô dormindo. Tem uma galera, não é só o Luiz. Tem mais gente, ó. A gente tá com 23 pessoas. Não é todo mundo que tá respondendo. Olha lá, o Luiz tá dormindo, hein? É possível. É possível. Porque se não foi todo mundo que tá conversando, é isso aí. Se não tá conversando. Boa, Luiz! Se defendeu, vivo. Boa. Vamos brincar, gente. Vamos brincar, porque senão dorme mesmo. Vamos voltar então para a membrana agora? Já deu uma acordada? Deu uma acordada, volta para a aula. Então, na membrana tem as proteínas, né? Igual eu estava falando agora para vocês. Vamos voltar para a aula. Já deu uma acordada. Prof, se não responder... Ah, não, é que ela tá com cólica. Tudo bem, vai. Então, depois, no intervalo, se tiver um analgésico, toma um analgésico para você ficar melhor, né? Ou então, sabe que adianta? Bolsa de água quente resolve bem também, dá uma esquentadinha. Fala, professora, não tem bolsa de água quente.
Pega uma toalha, passa, esquenta a toalha e coloca a toalha, sim. Né? Aí dá uma melhorada. Tá bom? Vai melhorar. Isso, toma um remedinho. A Anatelis resolve tudo. Vocês não sabem que eu sou professora, biomédica, conselheira, nananá. Ah, gente. Bom, então se cuida, tá, Raíssa? Você tá falando que tá assim desde ontem de madrugada, se cuida. Às vezes, é muito tempo de tela também, porque a gente fica muito tempo no celular, né? Quer dizer, eu não tô porque eu tô trabalhando muito, mas eu fico muito tempo na tela, né? Pois é, depois que tu é mãe, tu vira de tudo. Disse tudo, Marcela, é verdade. Eu fico muito tempo no computador, porque eu, num dia de aula normal, o que eu faria? Faria um desenho super enorme lá na lousa, vocês copiariam e eu daria minha aula, mas agora eu tenho que ficar mexendo no PowerPoint. Então, eu fico fazendo todas as aulas assim, né? Então, eu estou sempre trabalhando, então, eu estou sempre muito tempo na tela. Não é legal, realmente, mas aí eu preciso trabalhar. Vocês, na hora que não estiverem assistindo a aula, dá uma desbaratinada, faz outra coisa, né? Porque cansa mesmo, dá dor de cabeça, tá? Vamos voltar para a membrana, para as proteínas. Quando atravessa toda a membrana, integral. Quando fica só do lado de dentro, do lado de fora, periférica. E quando é a que consegue a parte de proteína que faz o reconhecimento celular, glicocálise. Já decoraram. Já vão tirar 10 na parte de membrana. Olha aí. Só que para tirar 10, que na 10 é 8, na parte de membrana, o que a gente precisa saber? Que a membrana tem especializações. Como assim, professora? Quando ela não está fazendo a função dela normal, que são aquelas funções, significa que por algum motivo ela precisou especializar-se para fazer uma função extra. Então, são todas as membranas que têm isso? Não, algumas. Vai depender de onde ela está localizada. Por exemplo, eu coloquei aqui como primeira especialização da membrana, aqui, ó, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Você tá vendo que eu tenho aqui, ó, uma divisão entre as células? Isso aqui é uma divisão entre as células. O Henrico, prof, pode repetir, eu tinha ido no banheiro, aí eu cheguei e a senhora falou que se decorar vai tirar 10, eu também quero. Henrico pediu para ir no banheiro na aula online, Henrico. Oh, meu Deus, primeira aula não pode ir no banheiro, vocês não sabem disso, não? Agora eu gostei. Eu falei que vocês vão tirar monotão, vocês vão ver. Eu acho que eu consigo prender mais atenção de vocês na internet do que na sala de aula. Sabe por quê? Porque na internet, querendo ou não, vocês não conversam uns com os outros. E lá fica um cutucando o outro. Parece que tem um bicho mordendo assim, ó, a bunda de vocês na cadeira. E aí fica cutucando que tem que mexer, que tem que ficar assim, ó, nas costas um do outro, que tem que puxar a caneta, que tem que mexer no cabelo do outro, que puxa a mochila, que faz uma sacanagem. Vocês são terríveis, né? E ó, tá vendo? Acho que aqui, pelo menos, cada um na sua casa, o negócio, pelo menos, ninguém te atazana. Aí, você consegue prestar. Olha lá, que pega o caderno, isso aí, Isadora. Um pegando o caderno do outro, puxa tudo. Né? Natural para a idade de vocês. Eu também já fiz isso. Normal. Só que atrapalha a concentração. Né? Então, vamos voltar aqui para a especialização da membrana. Lá na minha célula intestinal, vocês aprenderam lá no 8º ano do fundamental que a gente tem um sistema digestório, certo? Lógico que todo mundo aprendeu. E vocês aprenderam que quando chega no intestino delgado é que eu tenho a grande absorção de nutrientes. Né? Vocês aprenderam isso. Só que uma célula normal, com uma membrana normal, absorveria pouca quantidade de nutriente. Por quê?
Porque a superfície de contato da célula seria muito pequena. Vamos supor que fosse só isso. Só conseguiria entrar nutriente por essa... Ai, tempo horroroso. Já apareceu que só me restam 10 minutos. Só conseguiria passar a substância, que lembra que eu falei que as membranas têm permeabilidade seletiva? Então, só conseguiria passar a substância por esse espaço. Então, o que fez o nosso corpo em alguns lugares? As células, elas apresentam essas microvilosidades. O que acontece aqui? Eu aumento a superfície de contato para absorver. Então, se eu pegar essas microvilosidades e esticasse, nossa, o tamanho é muito maior do que esse lado aqui da célula, e é a mesma célula. Então, para eu conseguir aumentar a absorção, aumentar o contato, a superfície de contato para a absorção, a célula desenvolve o que em alguns lugares do corpo? Microvilosidades. Joia, né? Muito legal. Outra coisa que tem, as zonas de oclusão. Olha aqui o que é zona de oclusão. É como se eu conseguisse fechar o espaço entre uma célula e a outra. Para quê? Para que entre uma célula e outra, porque eu tenho a membrana de uma célula e a membrana de outra célula. Né? As duas células são circundadas, ou seja, né, fechadas por membrana, para não misturar o conteúdo. Então, existem alguns locais em que eu tenho zonas de oclusão, que elas são completamente grudadas. Por quê? Tá? Para que ali tenha para que ali não consiga passar, ela fica obstruída. Aquela passagem entre uma célula e outra é obstruída. Para quê? Para que não passe nenhuma substância estranha entre as células. Eu também tenho uma estrutura que faz com que grude, tá? Uma célula na outra, tá? E aqui, nesse caso, eu estou falando de quem? Do desmossomo. Olha esse desmossomo aqui. É uma placa de proteínas, são umas plaquinhas proteicas, tá? Unidas a fios proteicos que grudam uma célula na outra. Imagina que eu peguei um band-aid e coloquei uma célula na outra. Pronto, tá grudado. O que é esse band-aid? É o desmossomo, tá? A hora que eu colocar um band-aid, é uma placa proteica que gruda uma célula na outra. Quando você se corta, não está aberto, aí o que não sei se a mãe de vocês já fez ponto falso em vocês, ou se já foram no hospital e o médico fez isso, falou para dar um pontinho falso. O que é o pontinho falso que ele fala? Né? O que é o pontinho falso? Ele junta as duas partes do corte e coloca várias fitas bem cortadinhas de micropore. Por quê? Porque ele faz esses fiozinhos que unem uma célula na outra, ou seja, um lado da pele na outra. A mesma coisa, um band-aidzinho aqui, ó. Só que é a membrana que desenvolve isso, e essa especialidade da membrana, essa especialização, é o desmossomo. Sabe onde acontece onde acontece muito? Na nossa célula, no tecido epitelial. Eu vou deixar entrar coisa? Não, não posso, tá me protegendo, né, gente? Jesus Cristo. Olha, eu explicando do desmossomo, aí vem assim, não queria falar nada, mas o Olavo perguntou onde está minha filha. Olha que cara de pau. Olavo, criança, Diego, eu acho que é tu, Diego. Eu acho que é tu que tá com saudade da minha filha, não é o Olavo. Tô achando assim, algo me diz que pode ser tu. Mas a minha filha tá estudando, viu? Faço mesmo. A minha filha tá estudando, faço mesmo. Meninas, vocês não têm noção, é que as meninas, a maior parte é nova, né? Vocês não têm noção o quanto esses garotos me encheram o saco ano passado por conta da minha filha, acredita? Vocês não têm noção. Não têm noção. São terríveis. Eu falo para eles que minha filha só gosta de menino inteligente, que eles têm que estudar. É só isso que eu falo para eles. Dou um toque, né, não?
Bando de safado. Bom, vamos lá. Vamos lá. Olha lá o Pedro, então sua filha gosta de mim, porque eu sou inteligente. Minha filha tem predileção sim, por inteligência. Minha filha tem. E ela fala isso abertamente. Se alguém fala alguma coisa, ela fala, mãe, ele é inteligente, já ficou bonito. Minha filha tem uns negócios assim, vai, tô dando a dica. Aí, olha, Diego, estão falando umas coisas aqui de tu que eu não vou colocar na roda não, tá? Mas estão falando. Bom, faltam 4 minutinhos, eu vou deixar as próximas especializações para a próxima aula, é claro. Mas antes de eu falar das próximas, eu vou fazer a chamada, que é muito importante. A traição. Vou fazer a chamada, que é importante, vocês sabem disso, que eu tenho que controlar, né? Fazer o controle das aulas. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que eu consigo ver todos os nomes um por um. Agnes, Carlos Adriano, Diego Pentelho, que me chamava de sogra, senhor, Henrico, Fernando, Giovana, Luna, Júlia, Félix, Henrique, já vou olhar aí o chat, peraí. Henrique, Alira, Isadora, o João, a Júlia, Laura, Laisa, Luiz Fernando, Marcela. Pô, sabe o que vocês podiam fazer para ajudar? Já vou dar uma sugestão. Maria Júlia, Nicolas, Olavo, Pedro, Rebeca, Rayane e só. Bom, sabe o que vocês podiam fazer? Que um dos meninos do nono ano fez, que ajuda bastante, do lado do nome de vocês, podia colocar assim, Agnes, número 1, Caio, número tal, Carlos Adriano, número tal, porque aí eu só anoto os números, fica mais fácil. Tá? Se quem conseguir fazer isso, melhor, ok? Que aí adianta. Se não conseguir, não tem problema. Deixa eu ver o chat agora. Isadora 16, aí, tá vendo? Se vocês conseguirem colocar no nome de vocês, fica mais fácil. Ô, gente, aí aqui, professora, não acredito que a calorada não vai acontecer. Olha que sacanagem, né? Vamos esperar, vamos ver como é que fica. Jesus Cristo, olha aqui. Olha o Henrique falando, Diego, ele entra na sua aula já pensando em te chamar de sogra ao invés de prof. Ô, Henrique, ô, Diego, tu tá realmente sendo mais cotado hoje da aula. É o assunto do dia. Olha lá, e eu que vou fazer 15 anos na quarentena. Pois é, gente. Essa história de quarentena tá de sacanagem, né? Mas é o que precisa agora. Depois que tudo acabar, a gente combina um super festão que eu acho digno e justo, né? Pessoal, vai cair a conexão. Eu volto com vocês 9h05. Não se atrasem. Até daqui a pouco.